A entrevista de emprego é o ponto final de um processo seletivo e você precisa estar preparado para arrebentar, para dar o seu melhor. Nesse vídeo eu vou te falar o que você não deve falar numa entrevista de jeito maneira. E esse canal é para você que está em busca de dicas de trabalho, de emprego, de entrevista, de comportamento. Então se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação e fique por dentro dos nossos conteúdos. Vem comigo! Não minta. Às vezes dá aquela sensação que aquela mentirinha vai te ajudar, né? E às vezes até faz você passar algumas etapas do processo seletivo. Mas toda mentira tem o quê? Perna curta. Uma hora você vai se enrolar na própria mentira e isso vai ser muito prejudicial para você enquanto não só processo seletivo, mas enquanto profissional também. Então seja sincero, seja transparente, coloque no seu currículo e na sua entrevista o que efetivamente você tem conhecimento técnico e comportamental. Dessa forma, se você aplicar o seu currículo para alguma vaga que realmente faça sentido para você, seja sincero, seja leal quanto às informações, que isso só vai te favorecer no processo seletivo na sua entrevista também. Não fale mal do seu antigo trabalho. Gente, é muito comum na entrevista os candidatos cometerem esse deslize de falar mal do antigo trabalho, de falar mal do antigo chefe. A gente sabe que às vezes do outro lado a recrutadora é psicóloga, né? E aí a gente quer aproveitar para fazer uma terapia ali com ela. Não é o momento de você ser transparente a esse ponto, de você comentar, né, tudo o que aconteceu, né, no último emprego, no último trabalho, com o último chefe. Então, isso vai falar mais de você do que da empresa, certo? Então, assim, evita, não fale. Se ela te perguntar como é que era, você tem que arrumar uma forma de falar sobre a empresa, sobre o chefe, sem tentar denegrir a imagem, tá? Isso não é legal, não é bom, mas é algo que acontece e muito. Então, ser super sincero no momento da entrevista não é recomendado. Não estou falando para mentir, pelo contrário, né? Eu disse para você que você tem que ser ponderado da maneira como que você vai expor o motivo que você saiu do último emprego, né? Se teve algum problema ou outro, não é o caso, não é isso que vai te ajudar a você a passar por essa entrevista. Não utilize uma linguagem inadequada. Por mais que seja uma empresa de uma cultura mais informal, né, mais liberal, mais flexível, calma, você não precisa entrar na onda no momento da entrevista, né, e já achar que é amigo de todo mundo, chegar querendo abraçar, beijar, ou chamar de amiga, de amigo, de mana, de mano, não é o momento. Então, assim, se você passar por essa entrevista e for trabalhar efetivamente naquela empresa, você vai ter oportunidade de conhecer as pessoas, de fazer amizades, quem sabe até desenvolver, né, uma intimidade profissional, né, com essas pessoas. Mas a entrevista não é o momento para você querer ser assim muito legal, né, muito boa praça, de uma maneira assim muito inadequada, que às vezes até deixa o recrutador ou a recrutadora numa situação meio desconfortável, né? Então, assim, ser muito simpático ou utilizar palavras que não sejam profissionais, né, e educadas é muito prejudicial para você no momento da entrevista. Então, muito cuidado com esse ponto, tá bom? Também ser muito formal não é interessante, né? Eu falei do informal, do jeito mais comunicativo, mais de amizade, mas também o extremo também não é bom, né? Aquela formalidade, aquela pessoa sim senhor, sim senhora, a senhora. Não é. O que você tem que fazer nesse momento? Observa como que o recrutador se comporta com você. É essa maneira que você tem que utilizar para se comportar com ele. Isso se chama uma inteligência, né, de um contexto que você está fazendo. Se ele é mais despojado, você vai procurar ser mais despojado. Se ele é mais formal, você vai ser mais formal. O que você vai estar fazendo com isso? Gerando uma conexão com o entrevistador. Isso vai ser muito positivo para a sua entrevista. Evite fazer perguntas básicas sobre a empresa. Tem um momento da entrevista que o entrevistador ele diz assim: você tem alguma pergunta que você queira fazer? Aí você pergunta algo muito básico sobre a empresa, assim, que demonstra que você não conhece, que você não demonstrou interesse, né, pelaquela instituição, pelaquela empresa. Então, antes de você ir para a entrevista, procura pesquisar ao máximo que você tiver de informações. Tamanho da empresa, aonde ela atua, né?
se tem em outros estados, quantos colaboradores tem, qual é a área de atuação. Então isso vai demonstrar o quê? Poxa, olha, ele conhece, né? Ele faça uma pergunta mais inteligente, né? Para você se destacar dos demais candidatos. Quando você faz uma pergunta muito básica, dá na cara, o recrutador vai ver assim, poxa, nem sabe o que a gente faz aqui, né? Nem sabe o nosso tamanho. Às vezes você pensa que é uma empresa pequena e nem é uma empresa maior daquilo que você imaginava. Então, você fazer perguntas básicas pode queimar o teu filme na entrevista, né? Então, você tem que cuidar com essa gafe que você pode vir a cometer, caso te dê a oportunidade de você perguntar algo da empresa. Ah, mas Juliana, eu não fui na empresa, foi a consultoria que me chamou, né? Eu nem sei para que empresa que é. Quando a consultoria te liga e fala assim, olha, tem uma vaga, você tem interesse em participar? Sim, tem. Aí você vai perguntar, né? Qual é a empresa, qual é o segmento. Você pode fazer perguntas para o recrutador. Se é uma empresa do distrito, se não é do distrito, se é do comércio, se é do varejo, tamanho. Às vezes o recrutador fala assim, não posso te falar o nome da empresa. Tudo bem, mas é uma empresa de que porte? Médio, pequeno, grande? Então você já vai começar a ter mais informações. Isso demonstra que você está mais interessado no processo, que você está mais preparado e a empresa vai gostar dessa sua postura. Não vá contra os valores da empresa. Então você foi para uma entrevista. Você está lá na recepção, esperando, né, ser chamado. Muitas empresas têm lá na sua recepção a missão, a visão e os valores. É um ponto-chave para o seu processo, porque você vai utilizar isso na sua entrevista. Então, se o cliente pergunta para você assim, qual é o valor para você? Aí você fala assim, o valor para mim... Eu gosto de trabalhar em ambientes assim que eu não tenho muito relacionamento com pessoas, eu sou mais introspectivo. E para eles lá um valor é trabalho em equipe, desenvolver pessoas, né? Poxa, ele já não vai identificar, ele já vai pensar, não tem a ver com nossa empresa. Às vezes você tem um excelente perfil, você tem uma excelente comunicação, mas aquele valor que para eles é importante, para você não é. Ele vai optar pelo outro candidato que tem esse valor. Então é muito importante que você saiba quais são os valores daquela empresa da qual você está concorrendo àquela vaga, porque você pode utilizar isso na sua entrevista e você vai se destacar perante os outros candidatos. Não interrompa a pessoa que está te entrevistando. Quando a pessoa estiver lhe fazendo uma pergunta ou então te contando algo da empresa, é importante que você, naquele momento, saiba ouvir. Quando a gente interrompe muito, acaba atrapalhando, né, a entrevista e também demonstra que você não tem muita habilidade de ouvir. Poxa, mas você não consegue nem me ouvir aqui numa entrevista, imagina num ambiente de trabalho. E às vezes é uma habilidade importante, né, para aquela empresa ou para aquela vaga. Não só para isso, né, saber ouvir é uma habilidade para a vida, né? Então, assim, na entrevista é importante que você saiba o momento certo de ouvir e de falar. Quando a gente está com um candidato que interrompe muito a entrevista, simplesmente às vezes até para concordar com aquilo que você está falando, ou então, não, isso já aconteceu comigo, acaba que o recrutador ele não consegue dar sequência na entrevista ou te contar algo, né, que seria importante para você estar sabendo, para você saber responder uma próxima pergunta. Então, saber ouvir é fundamental e é uma boa prática, né, durante uma entrevista de emprego. E aí, você já cometeu alguma dessas gafes ou desses erros durante uma entrevista? Não tem problema, sempre é tempo da gente corrigir, não é mesmo? Então aproveita esse vídeo, estuda ele, compreenda e se você tiver alguma dúvida, né, alguma dica que você queira dar também, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. A nossa equipe está disponível, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, via WhatsApp também, para a gente poder te ajudar e alcançar, né, esses novos desafios, se preparar para as próximas entrevistas que você vai estar concorrendo. A gente também tem o nosso portal no nosso site, que você pode entrar, se cadastrar e concorrer às nossas vagas. É um grande prazer estar com você. Até o próximo vídeo.